Olá, turma. Sou a professora Fernanda e agora serei a professora de vocês de arte. Essa será a nossa primeira aula do terceiro bimestre, tá? E nessa aula falaremos sobre arte visuais, né? Dentro da arte visuais falaremos de cores na arte, luz, volume e cor. Vocês já tiveram aulas sobre luz, volume e cor e sobre as cores, né? Então, aqui será uma breve revisão. Falaremos sobre a análise de obra de arte através da psicologia das cores e também a teoria da combinação da cor. Então, cores na arte, luz, volume e cor. Vocês já imaginaram um mundo sem cores? As cores fazem parte do nosso dia a dia e é impregnada de simbologia e significado. Então, na natureza, elas estão distribuídas harmoniosamente, inspirando o homem na hora de sua aplicação nas artes, na moda e também na publicidade. Para melhor dominar o seu uso enquanto pigmento, vamos identificar as suas características, né? Efeitos, harmonia e temperatura. Dentro das cores, eu tenho o estudo das cores. Para estudar as cores, eu tenho a cor, que é o elemento importante do nosso dia a dia, e de muitos profissionais e de muitos artistas. Nas artes plásticas não é diferente. O conhecimento é um domínio de diversas tonalidades das cores. São fundamentais para o plano desenvolvimento das técnicas desses profissionais. E aí, eu tenho o círculo cromático. O círculo cromático, né? As cores que estudaremos a seguir são baseadas, demonstradas no círculo cromático, que estão disponíveis aí do lado. Então, vamos observar. Dentro do círculo cromático, eu tenho as cores primárias, secundárias e também as terciárias. As primárias são amarelo, verde e o azul. As secundárias, laranja, violeta e verde. E a terciária é o amarelo, o alaranjado, né? Vermelho, alaranjado, vermelho, violeta, azul, violeta, azul enverdeado e amarelo enverdeado. Dentro desse círculo cromático, eu posso observar que as cores primárias, ou seja, elas são puras, sem mistura, que é a partir delas que são feitas outras cores, que é o vermelho e o azul. As cores secundárias, que é o verde, o laranja e o roxo, cada uma delas é formada pela mistura de duas primárias. Então, para eu formar a secundária, eu preciso de duas primárias, que são elas, o amarelo mais o azul. Então, na junção do amarelo e o azul, eu tenho o verde. Com o amarelo e o vermelho, eu tenho o laranja. Com o azul e o vermelho, eu tenho o roxo e o roxo. As terciárias. As cores terciárias, elas são resultantes da mistura de cores primárias com as secundárias, como um exemplo da figura, né? Então, observe aí as cores terciárias. Então, eu tenho o vermelho e o roxo, eu vou ter o vermelho. O vermelho com o laranja, eu vou ter um vermelho mais forte ainda. E o azul com o roxo, eu tenho um arroxeado. Então, as terciárias, elas acabam se transformando em cores mais quentes, né? E o amarelo e o laranja eu tenho um amarelado, né? O amarelo, quer dizer. O amarelo e o verde eu tenho o amarelo. Azul e verde, o alaranjado, esverdeado e o azul enverdeado. Vamos dar sequência aos efeitos cromáticos, né? Monocromia, policromia e tonalidade e matiz. Então, o que é isso? Manipulando as cores, é possível observar diversos efeitos cromáticos.
Entre eles destacam os seguintes. A monocromia. O que é isso, a monocromia? A monocromia, ela corresponde à variação tonal de apenas uma cor, com nuances para o claro quando misturados ao branco, ou para o escuro com a obtenção de acréscimo do preto. O que é isso, propriamente dizendo? O que é a monocromia? Eu pegar um tom verde e pintar ele bem forte, daí eu vou clareando, 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 até ele chegar um tom mais claro. Ou eu posso fazer ao contrário, eu posso fazer ele bem clarinho, quase branco, vai escurecendo, 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 até ele ficar bem escuro. Então, é de uma única cor, de um único verde, eu tenho um tom verde escuro para um verde claro. Se chama monocromia. E a policromia? A policromia, ela ocorre numa composição com a combinação de mais de 3 cores, organizadas separadamente, tá? Então, são várias cores, são tonalidades de combinações com mais cores. Então, dentro do círculo cromático aí, no círculo cromático, vocês estão vendo a monocromia. Quando chega no verde, é o que mais dá para perceber a monocromia, que vai do verde claro até o centro do círculo cromático, que é o verde escuro. Nas demais, eu consigo observar uma policromia, né? Então, do amarelo vai para o verde, tá? Do vermelho passa para o vermelho e laranja. E a tonalidade é a variação tonal de uma cor, que pode ser conseguida num processo de escala ou um degradê. Então, você vai pintando, fazendo um degradê e vai formando tonalidades diferentes. Matiz é a característica que define e distingue uma cor. Então, o matiz é um vermelho, é um verde, é um azul. Por exemplo, são matizes para se mudar o matiz de uma cor. Acrescenta-se ela a outra matiz. Então, eu vou formar uma cor. Então, eu pego um vermelho, né? Por exemplo, aqui eu vou voltar. Eu vou fazer um vermelho mais forte. Então, eu pego o vermelho mais laranja e vou formar um vermelho. Qual foi a matiz? Qual foi a matriz? Onde eu peguei? Eu peguei o vermelho e o laranja. E eu formei o quê? Um vermelho. As cores complementares são aquelas que dentro do círculo cromático estão posicionadas nas extremidades opostas. O que é isso? É quando comparadas, elas apresentam maior contraste entre si. Por exemplo, o amarelo e o violeta viram roxo, tá? Interessante notar que se misturarmos duas cores complementares, elas resultaram numa cor neutra e de tonalidade acinzentada. Então, por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Eu estou explicando para vocês entenderem como essas cores influenciaram nos trabalhos artísticos de algumas obras de arte de autores que vocês já trabalharam. Então, vocês já trabalharam a Tarsila do Amaral, né? Vamos conhecer isso? Então, análise de obra de arte através da psicologia das cores e também a teoria da combinação das cores. Eu tenho aí um autorretrato de Tarsila do Amaral. Observe que eu coloquei aí as cores que são utilizadas na obra de arte. A linguagem da arte ela é composta de pontos, linhas, formas e cores, sendo que esta última será o palco para a nossa conversa. A cor exerce uma influência poderosa nos seres humanos e por isso os artistas sempre utilizam dessa poderosa ferramenta da linguagem visual. Portanto, não poderíamos deixar de abordar a cor na arte. Então, vamos analisar o quadro da Tarsila. Ao olharmos para o autorretrato da Tarsila, logo visualizamos a imagem de uma pessoa glamurosa, sensual, elegante, confiante, né? Diz a história que a Tarsila pintou este outro retrato após vir de um jantar
onde homenageava Santos Dumont. Além disso, dizem que ela era uma mulher que chamava a atenção por onde quer que ela passasse. O quadro nos traz essa sensação de confiança, muito provavelmente pelo emprego da cor azul no fundo do quadro. O vestido da Tarsila, além de ter uma gola ousada e diferente, é vermelho, cor que nos passa a ideia de sensualidade e também de força. Se tratando do tipo de combinação de cor, seria a complementar dividida, onde se emprega 3 cores, sendo que escolhemos uma cor de 2 que são adjacentes à cor complementar. No caso da obra da Tarsila, foram utilizadas as cores azul no fundo, vermelho no vestido e tons alaranjados na pele. Também iremos observar esse quadro Noite Estrelada de Van Gogh. Na pintura Noite Estrelada de Van Gogh, a cor é disposta em vários tons e predomina no quadro, para dar contrastes e chamar a atenção do espectador. O artista utilizou alguns pontos de amarelo e laranja. Como já aprendemos em outra aula, né? Queremos destacar algo utilizando a combinação de cor complementar, que é bem vibrante, porém deve ser utilizada com cautela, né? Se pararmos para analisar a obra de acordo com a psicologia das cores, teríamos um quadro calmo por causa do azul empregado, né? Apesar disso, o artista brincou com a linha e as cores e conseguiu passar a ideia de dinamismo e agitação. Ao olharmos para o quadro, tem uma sensação de que é uma cidade pequena e calma, típica de cidades do interior. Porém, o céu está turbulento, está ventando e provavelmente está fazendo frio. De acordo com a história, o quadro foi feito quando Van Gogh estava no asilo. Curiosamente, apesar de Van Gogh preferir fazer pinturas de observação, o quadro foi feito de memória e a igreja que está no quadro é uma igreja holandesa e não está inserida na paisagem que o quadro mostra. As estrelas brilhantes parecem pulsar como mini sóis e as ondas luminosas que cortam o centro da tela parecem ter vida própria. A lua também é um elemento que chama muita atenção e às vezes até se confunde com o sol, dando a entender que quase dia, contrastando com o céu todo agitado. Temos um vilarejo que possui uma igreja de torre alta, né? A cidade parece adormecer, apesar do céu estrelado. Então, podemos observar tudo isso analisando essa obra de arte e as cores predominantes nessa obra de arte. Eu também trouxe para vocês a cadeira de Van Gogh, né? A cadeira de Van Gogh com cachimbo. A pintura original mostra uma cadeira de maneira rústica, com um assento de palha traçado simples, sobre um piso de azulejo. No assento da cadeira está um cachimbo decorado e um pouso de tabaco. Van Gogh pintou a sua própria cadeira camponesa, simples em amarelo brilhante e azul com uma atmosfera diurna. Então, o que eu quero que vocês façam, né? Após analisarmos essas obras de arte, né, eu quero que vocês acessem a obra de arte de Van Gogh em 3D. Da mesma forma que eu vou estar acessando agora para vocês vão ter esse acesso, tá? E vocês vão ter esse acesso no WhatsApp e também no Google Class. Se eu acessar o link, eu vou dar aqui, ó, eu vou entrar diretamente na obra de arte de Van Gogh. Então, eu posso estar observando as cores dentro da obra de arte. Passando o dedo sobre a tela, eu vou movimentar essa tela em 3 dimensões. Se eu passar para o lado, eu vou observar a obra. Se eu subir, eu vou olhar o piso, né, o chão, tá vendo? E eu posso observar também o céu. Isso eu estou fazendo apenas movimentando o meu dedo,
na tela, tá? Então, eu quero que vocês vivenciem essa experiência agora, após a visualização da aula de hoje. Então, até a próxima aula e vamos observar os quadros de Van Gogh.